Fala, meus amigos, que bom estar aqui com vocês. Muito agradecido a Deus por estar aqui neste canal. Compreensão é diferente de interpretação, tá? Olha, e antes da gente comentar qualquer coisa, eu te peço aí, entre no nosso canal, deixe seu like e ativa o sininho, tá? Que todas as vezes que a gente publicar novos vídeos, que você seja notificado e você seja alcançado pelas nossas mensagens, ok? E hoje eu trouxe uma curiosidade para vocês aqui, para que a gente possa aumentar a nossa compreensão bíblica, ok? O que a gente faz aí com duas versões diferentes para a gente aumentar o nosso entendimento, a nossa compreensão bíblica, ok? Mas o título hoje é Tome cuidado com seus pensamentos. Preste atenção, tome cuidado com seus pensamentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então, meus amigos, que bom reencontrá-los aqui. E olha, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que já curtiram, se inscreveram e estão nos acompanhando. Olha, sou grato demais a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Então eu só peço para vocês divulguem nosso canal para que a gente possa alcançar as pessoas com essas mensagens que a gente está disponibilizando aqui. Hoje eu quero falar para você sobre uma mensagem muito importante para o nosso tempo. Por que é muito importante para esse tempo que a gente está vivendo? É um momento onde a gente está recluso, é um momento onde a gente está vivendo um momento muito difícil de pandemia. As pessoas estão, muitas pessoas com medo, muitas pessoas apreensivas, a ansiedade toma conta. Então, a nossa mente, ela tem que estar saudável para a gente poder vencer este momento. Então, gostaria que aqui, com esse pano de fundo de você tomar cuidado com aquilo que você pensa, eu gostaria de trazer uma curiosidade bíblica para que a gente pudesse aprofundar, não interpretar, mas compreender a mensagem bíblica. Eu estou aqui com duas versões, ok? Eu estou com a versão, a Bíblia de Genebra, tá? É uma Bíblia reformada, tem uma linguagem bem mais técnica, bem mais coloquial. E estou com o Novo Testamento judaico. Ah, Fabrício, agora você virou judeu. Não, não é isso. Eu vou ler aqui para vocês como um exemplo claro que, às vezes, você tendo versões diferentes de Bíblia, você pode alcançar uma compreensão melhor do texto. Primeiro eu vou ler o texto, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, na Bíblia de Genebra. Depois eu vou ler o mesmo texto no Novo Testamento judaico. Ok? Olha só, nós vamos ler sobre o nascimento de Jesus. Como que isso aconteceu? Na Bíblia de Genebra está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava sobre estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora nós vamos para o Novo Testamento judaico, mesmo texto. Mateus, primeiro capítulo, versículo 18. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, estava comprometida com Yosef, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKadosh. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou
em desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas, enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach Hakadosh. Queridos, percebam que a leitura, quando você começa a fazer essa leitura comparativa, a compreensão, ela aumenta muito por causa dos termos que são usados. E quando eu deparei com esse mesmo texto, comparando essas duas versões em especial, eu percebi que, apesar dos nomes ainda serem os nomes originais, né, eu peço até desculpa pela pronúncia, se eu não pronunciei muito bem, mas aqui não vai interferir na mensagem, a compreensão é muito melhor quando você passa a ler vários textos, mesmos textos, em versões diferentes. Mas aqui não quero aprofundar sobre essas linguagens técnicas, não. Eu quero ir direto para a mensagem. O contexto ao qual está inserido a história de José e Maria é um contexto que, historicamente falando, é um contexto difícil, porque o último profeta, a última boca de Deus sobre a terra, foi há quase 500 anos atrás. Por que quase 500 anos atrás? O último profeta que Deus usou como seu mensageiro, e o nome dele, o nome desse livro já é bem esse significado, o meu mensageiro, que é Malaquias, que significa o meu mensageiro. Ele foi a última voz de Deus nos últimos 500 ou 430, 450 anos antes desse momento aqui de José e Maria. Então pense, Deus está em silêncio há mais de 400 anos. Aí de repente, 400 anos, mais de 400 anos depois, Deus começa a se manifestar. Primeiro, no ambiente familiar de Maria, porque primeiro Deus ele irá visitar, o anjo de Adonai irá visitar a casa de Zacarias, pai de João Batista, primo de Jesus, ou seja, o tio de Maria. Ele visita primeiro essa família, para depois visitar a casa de Maria. Deus ele começa a agir em uma família. E o interessante é que, como Deus ficou em silêncio por causa de alguns fatores do povo, quais foram esses fatores? O fator principal é que o pecado não arrependido, a falha não confessada, a permanência no pecado, fez com que a Malaquias chamasse a atenção pela última vez do povo, e por não haver arrependimento do povo, Deus se cala. Mais de 400 anos depois, Deus começa a manifestar a sua vontade de novo sobre a terra, e ele começa a manifestar a sua vontade na vida do pai de João Batista, mas João Batista teve que nascer e crescer para ser realmente essa boca. Imagina só que tempo aí, João Batista assume chamada 30 anos depois que a voz de Deus alcança seu pai. E 30 anos depois ele se torna a voz que Malaquias profetizou, a voz que iria clamar no deserto, a voz que iria trazer esperança de novo. E quando João Batista começa a pregar no deserto, a gente percebe que realmente esse tempo da voz de Deus, ele alcança o ambiente a qual está inserido a família de Jesus. Porque quando João Batista começa a pregar arrependimento, a gente vê que há um fim de um ciclo de pecados, que as pessoas, a partir da mensagem de João Batista, as pessoas reconhecem que elas precisam tomar um novo posicionamento diante de Deus. E qual que era a mensagem de João Batista? Será que a mensagem de João Batista tinha algum tipo de profundidade? A mensagem de João Batista tinha
alguma enciclopédia que a gente precisava entender primeiro para depois entender a mensagem de João Batista? Tinha alguma complexibilidade na mensagem de João Batista? Não. A mensagem de João Batista era uma única só. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependimento era a coluna vertebral da mensagem de João Batista. Uma única mensagem. Hoje, a gente, igual que eu comecei, a gente usa duas Bíblias diferentes, a gente pesquisa na internet, a gente vai fazer curso de teologia, a gente aprofunda nos textos, para que sempre quando a gente for pregar ou mencionar a Bíblia, que a gente tenha uma mensagem diferente. Mas aqui eu quero te dizer que a mensagem central tem que ser o arrependimento. O que adianta a gente expor toda a Bíblia aqui de capa a capa, se essa mensagem não trouxer ao seu coração a vontade de você se arrepender e voltar a sua vida para Deus? Arrepender é necessário. E aonde começa o trabalho do arrependimento? Na nossa mente. É um trabalho mental. O arrependimento, ele não acontece quando eu estou em um ambiente, um culto, uma celebração, onde tem alguém falando da Bíblia, e há um momento onde ele faz o apelo dizendo: será que há alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? E a gente vê isso muito em nossos ambientes, as pessoas levantarem as mãos e ele até a frente receber a oração. Mas aquilo ali não é arrependimento, porque o arrependimento ele tem que ser na mente. E o que significa arrependimento? Escute, que é isso que eu quero deixar aqui como mensagem para você. E eu vou vamos para a prática. A teoria primeiro, depois a prática. A vida de José na prática. O que significa arrependimento? Ei, Jorge, o que significa arrependimento? Jorge está aqui comigo, participando desse vídeo. Grande amigo e parceiro. Escuta esse aqui. A palavra arrependimento é uma palavra grega, que deriva de duas palavras, metanoia. E o que significa metanoia? Meta significa mudança. Noia significa mente. Então, de forma bem crua, arrependimento, metanoia, significa mudança de mentalidade. Só que há uma palavra no nosso cotidiano que vai representar muito bem o que é arrependimento. Pega essa, hein? Pega essa, Jorge. Meta. Na nossa palavra, há uma palavra que está coligada com meta, com essa palavra de mudança, que é a transformação que a borboleta sofre. Metamorfose. E o que é metamorfose? É uma transformação. E a borboleta, ela sofre uma metamorfose. E qual que é essa metamorfose? Ela inicia a sua jornada como larva e chega um momento da vida dela que ela sobe em uma árvore, pousa em uma folha e ali ela começa a se alimentar. E quando ela acaba de se alimentar, aí daqui a pouco ela produz um casulo, a qual ela entra nesse casulo. E ela passa um período ali dentro daquele casulo, que depois ela rompe. E quando ela rompe aquele casulo, ela não é mais uma larva, mas ela se transformou em uma borboleta. Aí você vai falar assim: Fabrício, eu não estou entendendo nada que você está querendo me dizer. Metanoia, mudança de mentalidade, ela não pode ser somente um simples remorso. Por quê? Porque a metamorfose, a transformação que nós precisamos viver na esfera mental é um processo de transformação de uma borboleta. Você nunca vai ver uma borboleta se transformando em uma larva, mas você sempre vai poder enxergar uma larva se transformando em uma borboleta. A metamorfose, ela deixa uma mensagem dizendo que depois que você passa por ela, não tem como retornar. E aqui, algumas coisas que a gente precisa aprender. Tem muita gente que acha que se arrependeu, mas na verdade só pediu desculpa.
Porque a gente vê várias pessoas que se arrependem, retornando para os pecados anteriores. Isso não é arrependimento. A palavra arrependimento, na sua forma mais profunda de entendimento, é que a gente faz uma conversão. Ou seja, a gente está numa trajetória. Aí, na nossa legislação brasileira, está assim, a gente pode converter, tem uma placa indicando conversão à direita. Ou seja, você tem a oportunidade de mudar a trajetória que você estava inicialmente. Isso é conversão. Conversão é mudança de trajetória. Então, a palavra arrependimento, na sua forma mais profunda, com o entendimento mais profundo, vai significar mudança de direção. Só que, trazendo essa mensagem para o mundo espiritual, essa mudança de direção ela tem que acontecer para nunca mais você retornar para aquele caminho que você estava anteriormente. Então, a pergunta que eu te faço agora nesse momento: você já viveu arrependimento ou você viveu somente um momento de remorso? Isso é interessante da gente pensar. E aonde que isso começa? Todas as vezes que a nossa forma de pensar assim transforma, a gente está vivendo um arrependimento. Olha o caso típico aqui que nós acabamos de ler. A história de José e de Maria. O escopo está todo aqui. José é esposo de Maria. Maria está prometida a casamento a José. E no seu tempo isso já é um contrato, um pré-contrato de casamento, de onde já se consideravam casados no papel, só no noivado. E então, nesse contexto do noivado, de repente, Maria fica grávida. E como ela fica grávida, falando para as pessoas assim: Jorge, eu recebi a voz de Deus em um contexto onde que Deus estava em silêncio com o povo há mais de 400 anos. Como você prova para as pessoas que Deus está falando com você, sendo que Deus não está falando com ninguém? Olha o contexto. Aí o texto vai dizer que José era um homem que agia corretamente, era um homem íntegro, e ele queria passar dessa situação sem que Maria sofresse algum tipo de prejuízo. Ele estava planejando, ele estava pensando, porque a situação para ele era muito difícil, porque ele estava prometido para ela, acreditando que ela era virgem, receber ela como a sua esposa, mas de repente ela está grávida. O contrato é rompido. Como que ele vai acreditar? Poxa, não, ela tem um namorado paralelo. E pensa no momento que José está vivendo, se não é mais ou menos o tempo que a gente vive. Um tempo onde que a gente não vê saída. Um tempo onde que o problema é maior do que a solução, assim a gente acha. Aonde que a gente não vê remédio. Aonde que a gente não vê solução. Aonde que a gente não vê o que decidir. É o momento que José está vivendo. Ele se vê sem saída. Ele se vê sem solução. E o que ele começa a planejar? E o que ele começa a ponderar? Eu preciso sair desse relacionamento porque a aliança foi quebrada. Deus não está nesse negócio. Aí a Bíblia diz que enquanto ele pensava sobre isso, ele dorme. Ele dorme pensando nisso. E quando ele dorme pensando nisso, olha que lindo. Deus visita a vida de José em um sonho. E ali ele revela: José, o que está sendo gerado, ou o que foi gerado. Não o que está sendo, o que foi. O plano de Deus, ele não acontece. Ele já aconteceu, porque isso é um planejamento que aconteceu na eternidade. É por isso que a mensagem foi gerado, porque já tinha acontecido há muito tempo. Só que José precisava entrar na visão que Deus tinha para aquele momento. Ele dizia: olha, o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo, é de Deus. Nesse momento, todo o planejamento inicial de José cai por terra. Nesse momento, tudo que ele pensava caiu por terra. Aquilo que ele estava planejando caiu por terra. E ele retorna para o projeto inicial. Ei,
de tudo que eu posso te dizer, às vezes os nossos pensamentos estão fazendo a gente enxergar uma situação com a nossa ótica, o nosso modo de entender, o nosso modo de enxergar. Mas o que a gente precisa fazer é enxergar as situações, mesmo difíceis, enxergar elas na ótica de Deus. Sabe por quê? Porque se o meu pensamento está desalinhado com a vontade de Deus, eu preciso me arrepender. Eu preciso retornar. Eu preciso tomar uma decisão, dizer, essa trajetória que eu estou não é a sério. Eu preciso retornar. Ei, de repente eu posso te dizer mensagens aqui. Olha, busque. Posso te dizer isso aqui, tá? Busque a orientação de Deus para esse momento que você está vivendo. De repente o que você está planejando não está dando certo. É tipo José. Vou planejar casar com mulher virgem. Né? Não, agora está grávida. Deu errado, deu ruim. Aí você está achando, não é de Deus. Ei, busque sempre entender qual é a vontade de Deus para o seu momento agora. Porque se o seu modo de pensar estiver desalinhado com a vontade de Deus, é preciso se arrepender. Qual tem sido o seu comportamento, então, nesses dias? O seu comportamento é aquilo que Deus exige que você tenha? Se você não está tendo o comportamento que Deus exige que você tenha, eu estou dizendo, é preciso você voltar. Ei, se os seus planos não estão dando certo, é um indicativo que você precisa ouvir Deus, para que Deus alinhe a sua mente com a mente dele, para que você retorne para o plano que ele tem para você. Essa vida que você leva hoje, que de repente está uma vida que você não enxerga a saída, eu estou dizendo, essa vida não é para você. Porque Deus tem um plano bom, perfeito e agradável. Porque essa é a vontade dele. Então é preciso que você se arrependa. Metanoia, mudança de mentalidade, metamorfose, uma transformação que você só tem o caminho de ida e não retorno. Ei, esse caminho só tem de ida. O plano de Deus só te leva para frente, não de retorno. Cuidado com aquilo que você pensa. A sua mente vai nortear as suas atitudes. É isso que vai te tornar um derrotado ou um vencedor. Aquele que alcança ou aquele que fracassa e desiste. Porque desistir é diferente de fracasso. Porque o sucesso é a somatória de vários fracassos. Mas o derrotado é aquele que, no primeiro fracasso, ele desiste. Então, fracasso não quer dizer que você precisa desistir. Você pode fracassar, mas você pode retornar e fazer tudo diferente. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar, tá? E olha, quero aqui dizer que a satisfação de estar aqui com vocês. Então, não deixe de entrar no nosso canal. Ei, estou esperando você mesmo, que já ouviu, mas ainda não se inscreveu. Deixa seu like, comenta, tá? Coloca o seu comentário, de repente tem uma temática que você quer que a gente coloque aqui para a gente poder discutir. Deixe aqui nos comentários, fale conosco, tá? E não deixe de ativar o sininho, sabe por quê? Porque novas publicações vão surgir e eu quero que você seja notificado todas as vezes que a gente publicar novas mensagens, novos vídeos, tá? Receba o meu abraço e que a bênção do Senhor seja na sua vida. Fique com Deus.